Bom, no exemplo, está pedindo para calcular o raio das esferas circunscrita, inscrita e tangente às arestas a um cubo de aresta A. Então fala, né, que em qualquer paralelepípedo, todas as diagonais têm um ponto comum, que é o ponto médio de cada uma delas. Então, né, primeiramente, é preciso entender o que seria essas diagonais que está falando no texto. Então, as diagonais de um paralelepípedo, ele é o segmento de reta que une duas vértices opostas em faces diferentes, que é o que está falando aqui, né? Isto é, os segmentos que ligam vértices opostas. Na seção 9.1 diz, né, que d ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, essa é a fórmula da diagonal. Só que, se a gente reparar bem, ela é muito parecida, né, com o teorema de Pitágoras. Mas será por que ela é parecida? Né, para isso, eu fiz um desenho de um paralelepípedo. E se observarmos, né, ele é um paralelepípedo retângulo. Ele é um paralelepípedo retângulo, né? Aqui, ó. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, se a gente for olhar do A ao C, então aqui, ó, do A ao C tem um triângulo, né? Aqui, ó. ABC tem um triângulo aqui, um triângulo retângulo. E aqui, ó, A, C e D, então do A, C e D é um outro triângulo retângulo. Então, é por isso que a gente usa, para calcular as diagonais, a gente usa o teorema de Pitágoras, né? Então, qual que seria a diagonal? Né? Que é o segmento dos vértices opostos. Então, a diagonal é daqui do A até o D. Então, aqui, ó, essa reta aqui do A ao D é a nossa diagonal, que é o que está falando no nosso exemplo. Agora, continuando, né? Se o paralelepípedo é retângulo, todas as diagonais têm o mesmo comprimento. Logo, existe uma esfera centrada nesse ponto que passa por todos os vértices. Então, essa esfera centrada, né, é chamada de esfera circunscrita, aqui, ó, chamada de esfera circunscrita do nosso paralelepípedo. Mas o que seria essa esfera circunscrita? Ela é quando a nossa esfera está fora do sólido, né? Fora do sólido geométrico, que no caso da figura, né, que está falando aqui, é um paralelepípedo. E também, né, para ser circunscrito, os vértices, eles precisam tocar na esfera. Então, todos os vértices do sólido precisam tocar na esfera. O mesmo vale para o cubo, né, que possui 6 faces e também possui 12 arestas, né? Logo, com o mesmo centro, existe também uma esfera tangente às faces. Mas voltando aqui na esfera circunscrita, né, é possível calcular da seguinte forma. A gente sabe que o diâmetro da circunferência é 2 raios. E a diagonal do cubo é igual a raiz de 3, que é a aresta raiz de 3. Então, a diagonal do nosso cubo é a aresta, que é essa aresta aqui, raiz de 3. Então, agora é só calcular, né? Isolar o R, né? O R, então, é a raiz de 3, o 2 está multiplicando, passou para cá dividindo. Então, o raio da circunscrita é igual a raiz de 3 sobre 2, né? O 2R e o A raiz de 3 é a mesma coisa que a diagonal do cubo. Voltando aqui, né, sobre a esfera inscrita ao cubo, então, como que a gente sabe que ela é inscrita ao cubo?
Diferente da circunscrita, né? Ela é quando a esfera está dentro do cubo. Então, toda vez que a esfera está dentro do cubo, ela é inscrita ao cubo. E quando ela está fora, ela é circunscrita ao cubo. Então, como ela está dentro, todos os lados do cubo, ele toca a esfera. Todos os lados do cubo toca a esfera. E quando ela é circunscrita, todos os vértices do cubo tocam a esfera. Então, essa é a diferença. É fácil ver que os raios das esferas circunscrita, inscrita e tangente às arestas do cubo têm raio, respectivamente, iguais à metade de uma diagonal. Então, como eu disse antes, se a diagonal ele é a raiz de 3, então a metade dela, né, que eu achei que a gente fez a conta, foi R, é igual a raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo que está falando aqui no nosso exemplo. A metade da aresta, né, que é R, é igual a 1 sobre 2. E a metade da diagonal de uma face é igual a R, a raiz de 2 sobre 2. Por quê? Aqui, a gente sabe que a diagonal de uma face, que essa partezinha aqui, é a raiz de 2. Então, a metade dela é a raiz de 2 sobre 2. Aqui, o a raiz de 3 é a diagonal, então a diagonal dela é a raiz de 2. E a metade é a raiz de 2 sobre 2, que é o que está falando aqui. Então, né, se a gente for olhar por essa imagem, qual que é a diagonal dela? A diagonal dela é aqui, a diagonal dela é essa parte aqui. E se aí é a diagonal, o R é igual a raiz de 2 sobre 2, né? Que é a diagonal de uma face, é essa partezinha aqui. É só a gente comparar, né, com as duas imagens aqui, né? E 1 sobre 2, né, é a metade da nossa aresta.